Ziggy-diggy-dum, 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 ziggy-diggy-dum. Rebolou, fez o ziggy-dum. Rebolou, fez o ziggy-dum, moça. Eu gosto da nega mulata. Eu gosto. Fala, jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Gusto Bax, eu sou investidor em criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E eu já te pergunto pra você, você já comprou o seu primeiro Bitcão aqui? Se você ainda não comprou o seu primeiro Bitcão e quer e tem interesse em aprender sobre esse mercado de criptomoedas, por favor, se inscreva no canal, dá like, compartilha e, por favor, seja bem-vindo ao canal que mais cresce no Brasil. Então, tamo junto. Antes da gente iniciar esse vídeo, eu só vou fazer um disclaimer aqui, eu só vou passar uma orientação para vocês de que este vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma análise técnica e também análise fundamentalista de uma criptomoeda que foi sugerida para fazer no comentário do Dr. Joaquim Folha. Ele pediu para trazer uma análise sobre a Pivx. Porém, como análise técnica de altcoins que são muito pequenas ou pífias ainda, elas não nos trazem dados muito reais, eu decidi fazer uma análise geral sobre essa criptomoeda, que eu conheci ela no período que eu queria começar investimentos com masternodes, então eu queria comprar a Pivx para fazer masternode dela, para ser masternode da Pivx. Porém, algumas coisas, alguns detalhes me desmotivaram a investir nessa moeda. Então eu não compro ela, eu não tenho ela encarteirada, não tenho a intenção de comprar também, pelo menos neste momento. Mas esse vídeo ele é para informação, ele é para estudo. Você toma suas próprias decisões, você já é adulto e responsável pelas suas atitudes. Certo, pessoal? Então, antes da gente começar o nosso vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de criptomoedas no geral. Então, como é que está o Bitcoin? O Bitcoin, então, ele vem naquele movimento de queda. Aparentemente, está iniciando aí um movimento mais potente de queda, perdendo força compradora, né? Então, ele está a 9.800 dólares. Se a gente colocar em reais aqui, equivalente a 36.989 reais, tá? O meu alvo está em 8.500 dólares, então vai dar aproximadamente aí 33 mil reais, entre 32 e 33 mil reais. Vai ser nesse valor que eu pretendo comprar bitcoins, tá? Então eu vou esperar aguardar mais um pouquinho para comprar mais bitcoins. E as outras altcoins, as moedas que acompanham o Bitcoin, elas estão caindo também, tá? Porém, se a gente colocar na paridade de dólar, tá? Isso aqui é na paridade de dólar, ou seja, todas elas estão caindo, está perdendo dólares por estarem segurando essas moedas, certo? Exceto da Bitcoin Cash, que é o lixão, né? A EOS, tá? E a Cardano aqui dos top 10. Se a gente pegar em Bitcoin, na paridade de Bitcoin, a gente vê que muda completamente de figura o mercado, né? Ele fica todo verde. Então, como fica na paridade de Bitcoin, Bitcoin permanece em 0%, né? Porque está na paridade de Bitcoin, ou seja, a gente está aumentando o número e a quantidade de Bitcoins de segurar altcoins. Na paridade de Bitcoin está tudo verde, o mercado está verde. Porque a dominância do Bitcoin, ou seja, o mercado está tirando um pouco do dinheiro dos bitcoins e reinvestindo em outras criptomoedas, né? Está diversificando. Então, quando a dominância do Bitcoin cai, a tendência é que as altcoins tendem a se valorizar bastante em relação ao Bitcoin, tá? Porque isso é uma amostragem geral de que o mercado está migrando o seu dinheiro, está tirando o volume financeiro de capitalização de mercado do Bitcoin e colocando e distribuindo em outras altcoins, certo? Então, agora nós vamos falar em homenagem, esse vídeo vai ser em homenagem aqui ao Dr. Joaquim Folha, que pediu para trazer uma análise sobre Pivx, mas também homenagem para quem gosta de estudar o mercado de criptomoedas e quer entender mais a fundo esse mercado. Então, o que é a Pivx? A Pivx é um hard fork da Dash, tá? É uma criptomoeda que surgiu em 2016, era conhecida na época como Darknet, tá? Então, eu vou deixar aqui o logo, ela era conhecida como Darknet. E qual é a diferença da Pivx para a Dash? E por que ela é um hard fork? Para quem não sabe, hard fork é quando a... Não sei! É quando a comunidade de uma determinada criptomoeda, como a Dash neste exemplo,
não concorda com algumas atualizações ou acredita que precisa de novas atualizações para o projeto para frente, geralmente alguns deles saem do projeto, criam o seu próprio, utilizando um sistema open source e que desenvolve sua própria criptomoeda com suas próprias regras. E isso é conhecido como hard fork. E apesar de muitas pessoas considerarem ela como uma Dash 2.0, você tem que entender que ela foi criada com base no protocolo do Bitcoin e não no protocolo da Dash. Então ela não é um clone da Dash, apesar de ser considerado um hard fork da Dash, ok? Então a Pivx, ela é um projeto que foi idealizado para ser privado, descentralizado e de utilização em escala mundial, assim como milhares de outras criptomoedas, tá? Então ela não muda muito em relação às outras nesse sentido. Ela tenta se diferenciar das demais, tentando utilizar apenas sistema privado, tá? Então ela quer que você utilize transações privadas, que você faça transações que te dê a liberdade de você poder fazer transações de forma pública ou de forma privada. Então ela utiliza dois tipos de Pivx, tá? Tem a Pivx normal e tem a Pivx, a ZPivx, que é quando você decide fazer transações privadas. Então quando tem um Z na frente, isso significa que você vai fazer transações totalmente anônimas. Ela foi idealizada para resolver também, como todas as outras altcoins, para resolver os problemas que o Bitcoin tem, tá? Então qual é o problema do Bitcoin atualmente? As transações elas geralmente levam 1 hora, você tem uma taxa um pouquinho mais alta em relação a outras altcoins, mas mesmo assim muito inferior ao sistema bancário tradicional. Você consegue rastrear todas as transações de trás para frente e de frente para trás por todo o período de existência do Bitcoin. Então ela não é anônima, ao contrário de que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas acreditam que o Bitcoin é 100% anônimo, mas na verdade você consegue sim traquear todas as transações realizadas em Bitcoin desde o seu concebimento. Ela é uma criptomoeda que utiliza o sistema Proof of Stake e não Proof of Work, como no caso do Bitcoin. No Bitcoin você precisa de mais poder computacional, então você precisa gastar muita energia elétrica para você minerar Bitcoin. No caso da Pivx você não precisa, porque você utiliza o sistema Proof of Stake. Proof of Stake, o que estabiliza e também vai validar as transações nessa rede são as pessoas que seguram mais moedas. Diferente das outras criptomoedas que utilizam Proof of Stake, como a Cardano, por exemplo, ela foi e é considerada a primeira criptomoeda do mundo a utilizar o sistema Proof of Stake totalmente anônimo. E eles utilizam o sistema Zero Coin, que é o sistema anônimo mais eficiente entre P2P, para utilização P2P, tá? Então esse protocolo aí é bem conhecido na comunidade de criptomoedas. Então como você faz para você utilizar a criptomoeda e tornar ela anônima, tá? Então você vai utilizar na sua carteira de Pivx, você transforma ela em ZPivx, né? Então você coloca você tem como selecionar e alterar as moedas para o sistema anônimo. E aí sim você pode fazer a transação necessária que você tenha desejo e fazer isso de forma totalmente anônima. E qual é o custo para você mandar as criptomoedas de forma instantânea, quase instantânea e anônima, né? Na verdade custa 1/10 do valor da Pivx. E para fazer essa transação, ela precisa de no mínimo 5 confirmações da rede para validar a transação entre dois pares. Outro aspecto interessante é que o projeto ele auto se paga, ele se auto renumera pelo menos aí 10% das validações das transações e voltam pro projeto, tá? Para poder fazer a manutenção da rede, as atualizações e assim por diante. E a rede mesmo é propriamente governável, ou seja, qualquer pessoa que esteja participando, que tenha Pivx, pode e tem o direito de votar em mudanças em relação ao projeto. Só que tem um ponto extremamente negativo, na minha opinião, em relação a essa criptomoeda. Ela não possui um limite máximo de emissão de criptomoedas, ou seja, ela não tem um limite máximo com o Bitcoin. Por exemplo, ela não tem uma quantidade que consiga fazer com que ela se torne escassa, tá? E dessa forma, ela potencialmente pode não se tornar deflacionária ao longo do tempo, a menos que a comunidade que participe nessa rede da Pivx mude as regras do jogo, né? Que elas comecem a limitar ou que são queimadas algumas Pivx e assim você pode tornar ela mais escassa de forma artificial. E qual a diferença da Pivx para a Dash, tá? Então, como ela surgiu por causa de outra, né? Basicamente, a Pivx, ela basicamente não possui sistema de Proof of Work, tá? Então ela não é minerável. Na Dash ela é minerável. A Dash é parte minerável e parte utilizada no Masternode para facilitar e acelerar a velocidade de transações entre pares, tá? Então ela facilita o trabalho dos mineradores para fazer validações, mas a Dash é minerável, a Pivx não.
Então a Pivx, geralmente, as transações da Pivx geralmente acontecem em 60 segundos e a aprovação da Dash leva mais ou menos aí uma média de 150 segundos para fazer a aprovação entre pares e liberar a transação entre elas. E apesar de ela ser bem governada, ela ser bem tecnológica, tem uma velocidade de transação absurda, tá? E consegue resolver alguns problemas que o Bitcoin ainda precisa resolver. Ela ainda não é uma criptomoeda bem adotada pela comunidade. Então as pessoas elas não compram essa criptomoeda, ela não tende a ter um valor muito alto aí, pelo menos no curto e médio prazo. Na análise técnica de Pivx dá para ver que ela não tem aqui um chão e também não tem tetos aqui, né? Ela tem algumas linhas de resistência que ela precisaria superar, como 1000 satoshis, por exemplo. Mas neste momento ela é uma criptomoeda extremamente desvalorizada, então não quer dizer só que tecnologicamente ela é superior, que ela vai valer mais do que o Bitcoin algum dia. Isso não... ela é um exemplo perfeito de que você pode ter uma tecnologia muito melhor, muito mais eficiente que o Bitcoin, mas o que gera o resultado mesmo, vamos dizer, financeiro, em questão de ser considerado algo de valor, é ela ser bem conhecida, ser bem aceita, ser bem utilizada, ser adotada, tá? Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.